você está prestes a embarcar em uma jornada que o levará para mais perto do coração de Deus, o autor de tudo, que é digno de toda a honra. Deus recompensa aqueles com quem Ele está satisfeito, aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos. As nossas ações, palavras, pensamentos e até mesmo os motivos serão inspecionados à luz da sua palavra. Quando Jesus se revelou entre nós em Nazaré, não pôde fazer ali nenhum milagre, nenhuma obra maravilhosa, somente curou poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Espere um pouco. Aqui não fala que ele não quis fazer nenhum milagre, e sim que ele não pôde fazer. Por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? O que o impediu? Ele realizou grandes milagres em outras cidades. Cegos passariam a ver, surdos a ouvir, aleijados começaram a andar, mortos se levantaram. Ele não estava retendo nada. Jesus disse que aqueles homens e mulheres de Nazaré sonegaram-lhe a honra. Os populares de sua cidade natal não o trataram como uma pessoa valiosa e preciosa. Não o reconheceram como alguém enviado divinamente até eles para cumprir a vontade de Deus. Em vez disso, viram um homem normal e não como o Filho de Deus, plenamente cheio do Espírito Santo, que é enviado para curar os enfermos e todos os que são oprimidos pelo diabo. Mas não pôde cumprir esta comissão, porque eles o restringiram, retendo-lhe a honra. Assim Jesus foi impedido de fazer qualquer obra poderosa. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A honra pode ser demonstrada como uma atitude, uma palavra e até um pensamento. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. É por isso que Deus diz: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, recebem uma recompensa parcial muito pequena. Somente alguns dos enfermos são curados. Mais tarde, alguns homens trouxeram um amigo paralítico sob uma maca. Depois de não conseguirem entrar pela porta da frente, porque a casa estava superlotada, eles tentaram um outro caminho. Em vez de desistirem, foram para o telhado da casa, arrancaram as telhas e fizeram descer o paralítico até o meio onde estava Jesus. Então, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo no pensamento: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, vemos que aqueles mestres desonraram a Jesus apenas com os seus pensamentos. Não falaram em voz alta, dizendo palavras críticas, depreciativas ou indecorosas. Antes opuseram-se ao mestre somente em pensamento. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? A Bíblia registra que aqueles pregadores e mestres ficaram muito admirados e glorificaram a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Todos ficaram admirados, mas nenhum deles foi curado. Eles não receberam nenhuma recompensa, porque desonraram a Jesus simplesmente devido a seu modo de pensar. Neste acontecimento, pesou-se os pensamentos não pronunciados. Lembre-se, a honra ou a desonra podem ser demonstradas em atos, palavras ou pensamentos,
mas toda a verdadeira honra tem origem no coração. Como você pode ver, aqueles homens foram além da atitude de reter a honra. Eles chegaram ao ponto de tratar Jesus com desonra. Os habitantes de Nazaré retiveram a honra e receberam uma recompensa pequena ou parcial. Já os fariseus desonraram a Jesus por meio de seus pensamentos e não receberam nenhuma recompensa. Agora vamos examinar o terceiro caso, que são aqueles que receberam a plena recompensa. Veja o oficial romano. Ele sabe quem realmente é este carpinteiro. Ele trata Jesus como alguém muito importante e lhe rende todo o respeito e diz: Mestre, manda uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você está vendo? Jesus anuncia que aquele oficial romano tinha mais fé do que João Batista. Pense nisso. João Batista era da casa de Israel. Vamos um pouco mais adiante. Aquele oficial tinha mais fé do que Maria, a mãe de Jesus. Ele declarou que a fé do centurião era a maior já encontrada durante seus mais de 30 anos em Israel. E Jesus nunca exagerou. Eu poderia apostar que João Batista ouviu muito mais passagens das Escrituras do que aquele oficial romano. No entanto, o oficial tinha mais fé. Eu também poderia presumir que Maria, a mãe de Jesus, e também os 12 discípulos e outros em Israel a quem Jesus encontrou, também tinham ouvido muito mais da palavra de Deus do que o centurião. Contudo, ele tinha mais fé do que qualquer um deles. O que fez a sua fé ser tão grande foi exatamente a combinação da honra que ele demonstrou ter por Jesus com o seu entendimento sobre a autoridade. Isso nos mostra que não é somente ouvir a palavra de Deus que produz fé, mas que isto deve ser complementado pela honra e pela submissão às autoridades. Aquele homem recebeu completo galardão porque prestou honra à autoridade e entendeu o que ela significa. Sua consideração pela autoridade revelou o princípio do respeito bem fundamentado em seu coração. Então, a raiz de sua motivação foi a honra. Encontramos uma mulher grega de origem sírio-fenícia que foi até Jesus para pedir ajuda. As Escrituras declaram que ela não cessava de pedir a ele que libertasse sua filha de um demônio. Isso dá a entender que Jesus não foi receptivo ao primeiro pedido, nem ao segundo, e provavelmente a outros que se seguiram. Mas a mulher continuou a pedir. Destemida, finalmente obtém uma resposta. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Caso ela se ofendesse facilmente, teria perdido qualquer esperança de recompensa. Ela sabia quem Jesus era e estava honrando com persistência, primeiro por sua tenacidade e depois não se ofendendo, nem desistindo, mesmo quando parecia
ter sido insultada ou desonrada. Por sua determinação, ela recebeu o completo galardão. Pois Deus diz: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. A honra é uma chave essencial para recebermos do céu. Aqueles que honram a Deus serão honrados. É assim que funciona. Todos que honraram a Jesus receberam de Deus na proporção da honra prestada.